Oi, gente, trago notícias quentinhas sobre a portaria 1343 do MAPA, né, para quem trabalha na indústria de bebidas. Fiquem atentos, porque tem muitas modificações para vocês aí reverem seus processos nas suas fábricas. O MAPA abriu para consulta pública até o dia 15 de setembro, está perto, então leiam com atenção. A portaria é extensa e se vocês tiverem alguma manifestação, alguma coisa para complementar, para corrigir, para sugerir, vocês podem entrar no Sisman. Primeiro vocês têm que se cadastrar lá no Solicita, lá no MAPA. É só entrar no Google, facinho, colocar Solicita, MAPA, vai aparecer o sistema, você faz o cadastro e faz a sua manifestação lá. Então é importante ler com atenção essas modificações que aconteceram. Eu trouxe aqui alguns pontos bem importantes dessa portaria, que eu particularmente gostei bastante, porque a legislação da gente era muito aberta, muito generalista, e agora a gente está com ponto a ponto muito detalhado sobre o que a gente tem que fazer na fábrica. Então, apesar das novidades, a maior parte das coisas já existia na nossa legislação, sendo que não era de uma forma tão detalhada, o que deixava muitas pessoas, às vezes, um pouco perdidas em como fazer os controles dos seus processos, né, do controle do seu produto. Então, agora, realmente, está no detalhe e a gente precisa ficar atento para rever todas as documentações que a gente já tem na fábrica, para ver se elas já estão adequadas com essa nova portaria, tá? Então, alguns pontos. A gestão do programa de boas práticas de fabricação é do responsável técnico, né? Ou acompanhados, que podem ser acompanhados por um gerente de qualidade ou uma pessoa que seja qualificada tecnicamente para fazer isso, mas a responsabilidade é do RT. Pontos importantes em relação aos registros e controles, tá? Todos aqueles registros que tem lá documentação exigida na IN 72, obviamente que elas permanecem, mas agora você precisa ter uma lista mestra, né, com a localização, com o responsável. Outro ponto em relação ao controle de documentos é que agora você tem que fazer uma revisão no mínimo a cada 2 anos. Não existia esse prazo. Lógico que existem boas práticas, várias fábricas já colocam prazos, né, frequências, mas não estava detalhado na legislação e agora está. Todos esses documentos eles têm que ser referenciados no Manual de Boas Práticas de Fabricação. A gente aqui no Ceres, na consultoria, já faz isso, mas eu já vi muitos manuais por aí que não tem essa correlação com essa indicação das documentações, né, dos procedimentos operacionais. Isso é um ponto importante. Em relação à rastreabilidade, agora tem um prazo lá que pelo menos semestralmente você tem que fazer um exercício de rastreabilidade para ver se o seu sistema está funcionando, né? Se os sistemas de controle estão funcionando, e você tem que deixar isso documentado. Isso é muito legal, tem muitas empresas que já fazem, e aí é importante a gente ficar atento a esse ponto. Outro ponto é em relação à auditoria interna. Então, as fábricas precisam fazer a sua auditoria interna, que pode ser naquela lista de verificação que a gente já tem disponível no MAPA, ou usar o autodiagnóstico, que já está disponibilizado. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, explicando para vocês como é que funcionam, e enviado para o MAPA. Eu disse no vídeo que não era obrigatório, mas agora já é uma ferramenta que vai ser utilizada através dessa portaria. Então é importante fazer e tratar as não conformidades. Tem um tratamento formal para as não conformidades que forem encontradas. Em relação a treinamentos, esse ponto eu achei muito legal também. Eles colocaram prazo de retreinamento, de reciclagem, ou se o funcionário ele sai e passa 180 dias afastado por qualquer motivo que seja, quando retornar, quais são os treinamentos, se a pessoa muda de função, a obrigatoriedade de fazer esses treinamentos parece uma coisa muito lógica, mas não estava amarrado na legislação e nem todo mundo fazia. Então é um ponto que eu achei bem bacana também em relação aos treinamentos. A qualificação dos fornecedores também foi um ponto destacado, que também não existia. Então, a fábrica tem que criar uma maneira de fazer esse cheque, essa verificação dos procedimentos desses fornecedores e de como que é feito todos os processos até a entrega desse produto para vocês. Então, é muito importante a qualificação. E aí tem outros itens, como guarda de amostra, tratamento de reclamações, que não tinha, o controle de pragas, tudo isso de uma maneira bem detalhada, com responsável, prazos. Então, tem lá item a item que vai ser checado, então ficou mais fácil para vocês entenderem, né, o que se pede em cada item desse. Outro item que teve muito destaque, está muito mais detalhado, é a questão de manutenção e calibração dos equipamentos. Então, também está no detalhe, frequência e tudo. O controle do fluido do refrigerante, que não tinha também no detalhe, e agora tem. E aí eu quero chamar um pouco a atenção de vocês em relação a esse ponto.
Existem controles que são feitos no fluido refrigerante em várias fábricas por boas práticas, mas não estava amarradinho, agora tá. Então, aquela parte de controle de nível, uso de corante, controle da pressão do trocador de calor, tanto do fluido refrigerante quanto do fluido do líquido ou da bebida que vai ser resfriada. Então, a gente vai precisar fazer esse acompanhamento oficialmente e guardar esses registros. Então, também fiquem atentos a isso. Vocês precisam ler essa portaria, porque ela está muito, muito detalhada, e revisar toda a documentação que vocês têm, todos os controles que vocês têm no processo já de agora. Não esperem para ela ser aprovada, liberada, para poder começar a fazer, não, porque vai ser trabalhoso, tem muita coisa. E a novidade maior é em relação ao produto acabado, né? A liberação desse produto já pronto para ser comercializado. Existem itens com frequência agora que não existiam antes. E aí, só para relembrar, cada bebida tem o seu PIC, seu padrão de identidade e qualidade. E a gente segue todas aquelas análises que tem em cada padrão específico por bebida. Porém, agora existe uma frequência por lote de algumas dessas análises. Coisa simples, nada demais. Então, por exemplo, na cerveja tem que ser teor alcoólico e análise sensorial de todos os lotes, né? Porque no PIC não tem especificando a frequência, você que define a frequência, mas agora todo lote vai ter que ter. Então, por exemplo, cerveja sem glúten, vai ter que ter análise de glúten por lote. E aí as outras bebidas também, inclusive as bebidas não alcoólicas. Então, recomendo fortemente que comecem esse trabalho agora. Leiam antes do dia 15 para fazer alguma sugestão, se vocês quiserem, porque depois não adianta chorar, que vai ter que cumprir e pronto. Então, fiquem atentos, são muitas mudanças que estão acontecendo, mas eu acho que muito positivas.